Fala galera da recuperação, aqui é Alexandre Araújo em recuperação a longo prazo em mais um episódio do nosso podcast Fala Recuperação. E hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente importante, que é direitos humanos e recuperação. Por quê? Porque normalmente recuperação é vista como a pessoa assumindo a vida e sendo feliz, né? Não necessariamente é ela parando de usar droga. E assumir a vida e ser feliz se passa por acesso ao mercado de trabalho, acesso à comunidade, acesso a tratamento médico, psicológico, psiquiátrico, moradia. E as pessoas em recuperação, muitas vezes, além de não saberem dos seus direitos, ainda são colocadas de escanteio por estigma, por preconceito, por discriminação. Uma pessoa não pode chegar para procurar um emprego e falar para o entrevistador que tem esse problema, né? Ela vai ser descartada nessa entrevista, logicamente, ou se outras pessoas souberem que ela tem esse problema, muitas vezes não é nem chamada para uma atividade pelo medo que as pessoas têm, pelo preconceito, por uma pré-ideia das pessoas em recuperação do transtorno do uso de substância. E hoje, para esse programa, nós convidamos, eu vou pedir para que ele se apresente. Olá, tudo bem? Um grande prazer estar aqui conversando com Fala Recuperação. Eu me chamo Rafael Silva, sou advogado, especialista em direito civil, processo civil, direito penal, com experiência também e ampla atuação, onde pude conhecer o Alexandre, a ONG Faces e Vozes, também em processos relacionados a pessoas que sofrem, enfim, que vivem, na realidade, a dependência química. Tanto processo de internação involuntária, quanto processo de desinternação, ações, infelizmente, às vezes são necessárias contra clínicas ou comunidades terapêuticas, profissionais, seus maus procedimentos. Também presto atendimento consultivo, entre outras áreas, no direito voltado ao direito da pessoa, do dependente químico, de modo geral, e também do dependente químico em processo de recuperação. Isso. O doutor Rafael é um amigo das pessoas em recuperação, ele tem sido um grande colaborador do nosso movimento Faces e Vozes. Vira e mexe, eu e meus colegas ligamos para ele numa dúvida, eles pontualmente, sempre nos auxiliando. E conosco também aqui, está me olhando aqui do lado, aqui o nosso amigo, o Pedro, né, Pedro? Vamos se apresentar? Oi, tudo bom? Meu nome é Pedro. Quero agradecer pelo convite de estar aqui mais uma vez e pelas visualizações, pelas curtidas, pelos comentários dos últimos vídeos. A gente lê todos os comentários, estamos gostando. Inclusive, se inscreve aí no canal. Bom, eu sou formado em História, fiz design gráfico também e agora eu estou cursando uma pós-graduação em Psicanálise. Estou adorando essa nova área da recuperação e sou uma pessoa em recuperação também. Estou aí para somar e vamos para mais um vídeo espetacular aqui no Fala Recuperação. Isso. Rafael, doutor Rafael. Sem tantas formalidades. Sem tantas formalidades. Somos todos iguais aqui num bate-papo. Pelo carinho e pela confiança, viu? Já de antemão agradeço a sua participação. E olha, você que está nos acompanhando, se inscreva no nosso canal, curta, porque você curtindo o programa alcança outras pessoas e muitos podem se beneficiar do conteúdo desse programa. Então vai lá, dá uma curtida, faz sua inscrição para toda semana você receber o aviso do programa. Rafael, quando a gente fala de dependência de álcool e outras drogas, como questão de direitos humanos, o que exatamente a gente está falando? Do que a gente está falando? Bom, num sentido mais extenso do que a legislação, essencialmente, além do trato do dia a dia, da humanização, né, com as pessoas, né, a inserção adequada dessas pessoas no ambiente, a compreensão e acolhimento
todos merecemos, o dependente também merece. Ele não é menos merecedor aí das nossas boas atenções, nossos bons serviços e assim por diante. Direito civil, não exatamente o que está no Código Civil. Os direitos civis, o exercício dos direitos básicos da cidadania, direito à moradia, direito a se relacionar afetivamente, obviamente todos estamos de acordo, né, com quem quiser, então comprar e adquirir, comprar, vender bens, se relacionar no mundo do trabalho, preservar em casos mais extremos, em casos de necessidade de tratamento, o máximo da autonomia privada, da autonomia de vontade, a aplicação de institutos coercitivos, né? Os tão falados, as tão faladas, aliás, internação involuntária, internação compulsória, sem desvio de finalidade, né? Tratamento contra a dependência não é castigo para quem se comportou mal, para quem não fez aquilo que eu desejava ou aquilo que dele se esperava. Tratamento contra a dependência química, como qualquer outro tratamento, é uma necessidade médica, de modo que a medida mais coercitiva, que nós tínhamos começado a falar, vou quebrar uma promessa aqui, né? Todo advogado contemporâneo faz, falar, não vou usar termos latinos. No caso, me parece uma necessidade. Então, a internação, em especial a compulsória, né? Mais ainda a compulsória, e também a involuntária, segundo a legislação brasileira, seguindo uma tendência mundial, inclusive da OMS, são a última ratio, né? É o que se faz em última análise. Não é uma brincadeira, não é um caráter, sou um esposo severo, uma esposa severa, um pai mais severo, então vou internar ele para aprender, vou mandar para o CAPS para aprender. Para aprender também num sentido positivo, pedagógico, de acolhimento e tudo mais. Então, do ponto de vista do direito humano, primeiro o reconhecimento da dependência química como uma patologia, né? A OMS já se pronunciou nesse sentido há muitos anos. Em segundo lugar, tratar sim, incentivar o tratamento, em última análise, intervir momentaneamente nessa questão da autonomia privada, sempre preservando o máximo possível da autonomia privada, da autonomia de vontade e, inegociavelmente, a dignidade do paciente. Eu gostei quando você fala, né? Nós temos que olhar o dependente como um civil, como qualquer outra pessoa. O fato de ser dependente químico, de uma pessoa que tem esse transtorno por uso de substância, não necessariamente faz ele diferente de outros. Mas né? Deixa eu perguntar, em questão de pessoas dependentes químicas e pessoas com comportamentos compulsórios, né? Quais são os direitos que são mais violados assim, dessas pessoas? Direito de locomoção, liberdade de ir e vir. Né? Infelizmente hoje... No caso da internação. Principalmente, né? Não é o único, talvez não seja o mais importante, mas o direito de ir e vir é um dos direitos mais suprimidos de forma indevida, por vezes, não fazendo juízo de valor e apontando culpados, por vezes de forma até criminosa. Né? O Alexandre conhece a nossa atuação, já lidamos com um caso de internação involuntária que acabou configurando uma hipótese de sequestro, cárcere privado, temos algumas situações bastante graves nesse sentido. São clínicas clandestinas, né, que ainda existem e são muito comuns por aí. Né? Além da clínica clandestina, é até bom trazer essa questão mais específica, sem entrar numa tecnicidade excessivamente rebuscada, para o público também poder participar bem. Tem uma diferença entre clínica e comunidade terapêutica, né? Eu realmente acredito que diversas organizações religiosas, associações, organizações não governamentais tenham sim a melhor das intenções em manter algum serviço de atendimento,
em criar algum tipo de acolhimento, e daí nós temos as famosas comunidades terapêuticas. E por vício de linguagem, por desconhecimento, nós chamamos a clínica, a comunidade terapeuta e às vezes uma casa de acolhimento de clínica, no sentido. Então, numa comunidade terapêutica, por exemplo, você não pode ter a internação. Às vezes não é nem que a clínica é clandestina. Às vezes a instituição ela existe para um tipo de atendimento e para uma finalidade, e por erro, falha de procedimento, desconhecimento, etc. e tal, esse desvio de finalidade acaba gerando algumas distorções gravíssimas, né? Então, tem o caso da clínica e da liberdade de locomoção. Vocês tinham me perguntado sobre os direitos que são constantemente suprimidos, né? Autonomia em si, né? A tal pessoa, às vezes, nem passou por um processo judicial. Que a perda da autonomia em qualquer nível, essa é uma coisa. O fulano bebe muito, eu sei que o fulano tem vício. Isso não quer dizer, isso não te dá o direito de ir e tomar o cartão do banco da pessoa, sem mais nem menos, sem que se tenha um processo judicial. Então, às vezes, você tem essa violência patrimonial em relação ao dependente químico, às vezes valentes de um momento de fraqueza, né, pontual ali na hora, uma fraqueza continuada, vou tomar conta das coisas. E o ser humano é o ser humano, né, vai tomar conta das coisas, vai tomar conta dos interesses, sob as ordens e sob a supervisão de quem? Daí a necessidade de se ingressar em casos extremos, tem isso também. Não é o simples fato de um indivíduo ser portador de algum nível de dependência química que vai torná-lo necessariamente elegível, né, para uma ação de curatela, para uma interdição parcial de direitos. Então, sob as ordens de quem? Sob as opiniões, segundo a opinião de que médico? Sob supervisão de que órgão? Do Ministério Público? Da Justiça? De alguma secretaria vinculada? Então, tem essa questão da violência patrimonial, tem a questão da dignidade em si também, né, do ataque. Que a relação ela é tensa. Então, da mesma forma que o dependente pode cometer algum ato violento, algum comportamento impróprio e tóxico, não são poucas as vezes, que também em razão da dependência química, o dependente ele passa por um processo de agressão no âmbito até familiar, sofre psicofobia, né, por ser portador da condição e assim por diante. Vai, né? Então, olha que legal, né? Isso para combater a desinformação. O nosso programa ajuda muito, né? Ajuda, porque as pessoas começam a perceber que o uso de álcool e droga não se resume ao uso, ao objeto, né? Porque as pessoas, quando olham para as pessoas com o TUS, né, o transtorno do uso, elas olham como se a pessoa fosse a droga. Olha, ele usa cocaína, olha, ele usa álcool, olha como ele é. E é uma pessoa humana que pode ter cometido muitos erros, mas que ela não é o erro, né? E dentro ainda desse assunto, Rafael, o estigma e o preconceito, ele interfere muito no acesso dessas pessoas à saúde, à justiça, ao trabalho, à convivência social, à cidadania dela, né? E o senhor pode falar um pouco, senhor, né? Senhor, né? Estamos todos tão jovens. Como que no dia a dia isso se manifesta? Aí tem uma coisa que foge ao direito, né? Porque o acesso universal à saúde é um direito universal, assegurado constitucionalmente. O direito de moradia. Eu poderia resumir tudo, né? Como todo bom estudante de direito. Sou um eterno estudante. Advogado já há mais de 15 anos, sou estudante. Tudo converge para o fenômeno da dignidade da pessoa humana. Então, essa questão do preconceito. Então, temos uma questão de desinformação. Então, já falamos aqui, por exemplo, que o vício, ainda que notório e reconhecido, não torna o dependente químico automaticamente um interdito, uma pessoa interditada. Essa é uma situação. A outra situação, para falar do direito do acesso à saúde. O SUS, uma vez reconhecida a dependência química como uma patologia, como uma doença,
ele é obrigado a oferecer serviço de atendimento. E oferece. O único tratamento para dependência química é a internação, seja voluntária, involuntária, compulsória. Não é. Então, temos o sistema SUS. Então, lá no começo eu havia comentado com vocês que a internação, em especial as de caráter involuntário, a retirada da autonomia privada do indivíduo, é o que se faz em última análise. Pronto, driblamos aqui o termo em latim. Se faz em última análise. Existe também uma questão importante que é a individualização. A massificação, quando estamos falando em direito e saúde, e direito à saúde, ela não ajuda. Então, um dependente químico não é igual ao outro, ainda que eles consumam as mesmas substâncias. Então, uma das grandes questões, qual é a demanda daquela pessoa? Não é porque a pessoa é dependente química, por exemplo, que ela é moradora de rua. Então, o atendimento que você dá para um morador de rua, para uma pessoa que está em situação de rua, é um. Para uma pessoa que é reconhecidamente dependente química, é laudada, coisa e tal, mas tem uma vida funcional, o tratamento é outro. Dentro disso, partindo-se do princípio que a internação é a última ratio, a porta de entrada para o atendimento é o CAPS, né? Primeiro as UBSs, a AMA, em casos extremos o pronto-socorro. E todos esses órgãos, uma vez constatada a dependência química, devem encaminhar para atendimento público especializado. Felizmente, né, na maior parte das capitais, pelo menos, temos aí o acolhimento, CAPS, tratamento de portas abertas, eventualmente um acolhimento e tudo mais. Então, a primeira questão em relação à falta de acesso ao preconceito, de modo geral, é a conscientização e a informação, inclusive, se não principalmente também, dos agentes públicos que atuam no sistema de saúde, de assistência social, os colegas todos do meio jurídico, tanto o operador do direito que atua em âmbito privado como eu, como aquele que atua nos órgãos de justiça e segurança também. Tá. Praticamente você respondeu a pergunta 4, né, que estava bem justamente nisso, sobre qual a diferença se é um caso de saúde pública, de assistência social ou de segurança pública. É de todos, né? É uma frente ampla. E eu vou passar para o Pedro aqui fazer a pergunta 5, mas antes eu queria dizer uma coisa. A pessoa, muitas vezes ela sofre não apenas pelos sintomas que ela tem, né, que é o uso, a compulsão, a fissura, mas também por barreiras institucionais, barreiras de dificuldade de acesso a serviço. Aí eu passo para o Pedro para a pergunta 5. O Pedro tem nossa colinha aqui. Não, eu queria saber, na verdade, onde começa a proteção e onde termina, né? Onde termina a proteção e onde começa a violação nos direitos em situações de internação involuntária e compulsória, sabe? Olha, eu não quero entrar em certos méritos. 2026 é ano de eleição. Né? Eleição no Executivo Federal, no Legislativo Federal também. E toda vez que nós estamos em época de eleição ou que acontece um surto, né, de cena aberta de uso, algum crime mais escandaloso, os 3 estados, né, se a gente for voltar lá para você, historiador, se a gente voltar para a Revolução Francesa, os 3 estados surgem com as suas opiniões e soluções mágicas. Fraternidade e igualdade. Os 3 estados, né, o estado em si, o governo, a igreja e o povo que está ali aguardando por uma solução do problema cotidiano. E quando você vem com uma solução mágica, vamos acabar com aquela cena de uso. Eu sou contra usar aquela nomenclatura infame aqui de São Paulo, todo mundo sabe. Ali na região. Aberto, a gente fala. O pessoal fala uma coisa, Disneylândia, aí tem a não sei o que Lândia aqui. Eu acho Cracolândia. Inadequado. Vou falar aqui. Não sei o quão, o correto, o quão quadrado eu estou. Não, o Rafael tem toda a razão.
Esse nome a gente está trabalhando para já combater esse estigma. Então, hoje a gente usa muito cenas de uso aberto. Quando for se referir. Eu me filio a esse termo, já tenho usado cena de uso ou cena de uso aberto. Porque parece uma coisa que as pessoas todas estão lá porque querem, parece que aquilo é um universo paralelo, que aquele lugar não faz parte da cidade, que nós não temos nada com a cena aberta de uso, a não ser o incômodo, eventualmente a repulsa que essas cenas não dão. Então, chega uma época de eleição, chega uma época que os 3 estados têm que dar as suas opiniões, você cai no fenômeno, primeiro, da desumanização e da fulanização. Então, o que acontece com o dependente químico e tudo que acontece naquele universo que orbita ali a cena aberta de uso ou a dependência química como um todo, é o outro. Sim. Não é a sociedade como nós. Então, o processo é de, antes até do acolhimento, de humanização. Né? São indivíduos que têm mãe, pai, família, muitos trabalham ali e depois do expediente vão para aquela cena aberta de uso ou vão para outros locais ali e acabam, infelizmente, recaindo ou vivenciando ali a própria dependência. Então, tem o processo de humanização e essa questão de quebrar a barreira do afastamento. Eu estou falando como política pública, propriamente. E de outro lado, ainda no campo da política pública, igual o Jô Soares, né? Não querendo te interromper, mas já te interrompendo, tem a questão da massificação. Toda massificação, no que diz respeito a uma coisa tão singular quanto a dependência química e seus desdobramentos no indivíduo. Então, aquele indivíduo ele tem uma origem, ele tem um nível de escolaridade, ele tem uma religião, ele tem uma... ou não tem... ou tem uma formação familiar, tem um núcleo familiar que está ali para resgatar aquela pessoa, essa pessoa rompeu laços familiares. Então, quando você massifica e vem com uma solução mágica, não, vamos encostar a ambulância branca e internar todo mundo compulsoriamente, vamos criar uma colônia de trabalho para todas essas pessoas, forçá-las ali a tomar um banho coletivo, cabelo, né, naquele determinado estilo e barbear todo mundo. Isso, um tratamento tem que ter tratamento de choque, ou não é doença. Temos que colocar a polícia em cima, a polícia tem que ir, expulsar aquelas pessoas daquele determinado local, quem for pego na rua, né, consumindo algum fumígeno, alguma coisa, a polícia tem que chegar chegando, etc. É sempre a resposta mágica. A polícia tem que trabalhar e reprimir, porquanto o tráfico de drogas no Brasil ainda é crime? Tem que reprimir o crime no limite e na forma da lei. Isso tem que ser falado. No limite e na forma da lei, sujeito à fiscalização. Alguns casos demandam a internação compulsória, né? Porque na ausência da família, a pessoa vai morrer ou vai se matar. Tem lei para isso? Então que se aplique a lei para isso, na medida e na forma, sem massificar. É caso de encaminhar essa pessoa para a família, olha, nós encontramos essa pessoa, ela passou o endereço, etc e tal, a senhora é a mãe, é a esposa, é a irmã, é o pai, né, o tio, o senhor tem condição de receber essa pessoa? Ou essa pessoa mora aqui, ponto final, encontramos ela e tal, conversem, às vezes a família é quem vai resolver. Então, essa questão, para mim, passa muito pela reindividualização, né? Tornar aquela pessoa um nome, uma imagem ali fora daquele mosaico coletivo e entender, além do óbvio, a história dela. Mas então o governo ele permite que exista, que você prive a pessoa de liberdade ali por um certo período de tempo, que você prenda ela numa clínica. Prender é uma palavra muito forte, né? Mas você coloca ela numa clínica, tira o celular dela, os contatos, e ela fique lá. Até quantos meses a pessoa pode ficar internada? A questão do regime de internação é a grande questão. Internação compulsória existe? Existe. É prevista em lei? É prevista em lei. Ela jamais prescindirá
de um laudo médico emitido por um médico Porque com existe CRM a liberdade na mesma de ir e vir. cidade. Você Sim. está privando a pessoa de ir e vir. Não existe um direito absoluto, mas assim, entre o direito à vida e a liberdade de locomoção, ainda que eventualmente, por uma questão clínica, aquele indivíduo não queira exercer mais o direito à vida, ou não queira exercê-lo plenamente, o que é também sintomático. Entre o direito à vida e o direito de locomoção, prevalece o direito à vida. Uma vez que eu preservei a vida, eu tenho tempo para agir coercitivamente em relação àquela pessoa. Lembrando que essa questão da coercitividade ela é excepcional e demanda um protocolo previsto em lei. Então, o Ministério Público precisa ser informado logo após a ocorrência de uma internação, seja ela compulsória ou involuntária, tem que distanciar essa questão do involuntário e do compulsório. Tem essa questão do laudo médico, tem essa questão que nós já mencionamos, que não é tão qualquer lugar que pode receber essa pessoa. Então, comunidade terapêutica para esses efeitos, está fora. Tem que ser uma clínica ou um estabelecimento hospitalar. A pessoa internada ela tem que ser ostensivamente informada dos seus direitos, inclusive com a fixação de cartazes na parede do local, informando que mesmo uma internação involuntária tem tempo para durar. Essa pessoa tem direito, né, e é um dever do Estado ou de quem promove, né, a internação, além de zelar pela saúde, segurança, boa alimentação, integridade física e psicológica, assegurar a presença de um médico. Não é uma internação. A clínica, né, tropeçando aqui no óbvio, é um estabelecimento hospitalar. Por isso que permite. Se eu tiver uma doença, se eu tiver uma pneumonia, uma gripe mal curada virou uma pneumonia. Eu não vou ser internado também? Se eu desmaiar na rua, não vão me levar no hospital? Mas percebe a excepcionalidade de eu desmaiar na rua, alguém me recolher e me levar para o hospital, independentemente da minha vontade? Aí não seria o contra a minha vontade. É mais ou menos, fazendo uma analogia que eu espero que seja, espero que não seja má, é mais ou menos a mesma coisa. Putz, a pessoa ela vai se matar, literal ou figurativamente, enfim, tá num estágio de autoagressão, de degradação e tudo mais, ou ela vai acabar matando alguém, pois o discernimento, a cognição estão absolutamente prejudicados. Então, é esse o momento. Sim. A gente está falando bastante da internação involuntária, da internação compulsória. O tamanho da conversa é o tamanho da excepcionalidade, tá? O que tem que ficar muito, muito, muito claro é o caráter excepcional dessa medida, com todo o cuidado do mundo, violenta, né? Que às vezes o Estado ou a família podem adotar contra o indivíduo. Tá. Rafael, agora chegou num ponto que eu gosto muito, porque eu penso que as pessoas, os familiares, são os que mais sofrem com a questão da dependência e não tem muitos lugares para eles serem ouvidos, né? Se a gente for ver estatisticamente, 95% das pessoas que pedem ajuda são familiares. Muito difícil ser a pessoa que está com um problema com o uso, né? Normalmente é pai, é mãe, é esposa, é irmã, é tia que procura o tratamento. E eu gostaria, se possível, de como a família pode buscar ajuda em termos de internação, de clínica, sem cair em armadilha. Porque nós mesmos temos um colega em comum que foi vítima de uma dessas ciladas, né? Foi internado numa comunidade, que era uma comunidade que recebia R$ 1.500 por mês e a família dele pagava 15 mil para a pessoa, e essa pessoa não repassava isso para a clínica e a família não podia ver a pessoa. Como que a pessoa pode, a família pode buscar uma ajuda séria? Questão sensível, né? Nós estamos lidando. Às vezes a gente cruza
algumas fronteiras. A primeira fronteira é a fronteira do desespero. Como estamos lidando com uma questão de saúde física, mental, autonomia privada, né? O direito básico do ser humano ir e vir, comprar, vender, fazer o que bem entender, ser dono do próprio nariz. Não é um tipo de medida, não é um tipo de escolha que se faz a toque de caixa. Então, a primeira coisa é pesquisar o profissional, o estabelecimento, fazer uma visita, né? Coisa e tal. É um caso, eu estou desesperado aqui, aconteceu uma emergência, tem que ser hoje, tem que ser agora. O desconhecimento, eu recomendaria que se procurasse o órgão público, né? Um estabelecimento público. Ali. O pronto-socorro é o pronto-socorro, o hospital é o hospital, a AMA é a AMA, né? A UBS é a UBS, o CAPS é o CAPS. O público não vai te dar essa dúvida. Mas no sistema SUS, olha, na falta de conhecimento, me parece medida mais prudente você procurar o sistema público de saúde. Na verdade, é uma falta de tomar uma decisão informada. Aí, né? O importante tem a fronteira do desespero. Então, que a pessoa está em desespero, a família está em desespero e ela acaba gerando mais sofrimento em desespero. Então, é uma péssima hora para você tomar uma decisão, uma atitude tão importante. Então, não tome, né, nenhuma decisão assodada, acho que nesse tipo de caso ir para a vida, enquanto você estiver desesperado. Eu acho que essa é uma coisa. Aí tem a fronteira da fé. Nada contra, existem ótimos estabelecimentos hospitalares conhecidos, né? Em São Paulo e no Brasil. Algumas instituições religiosas são, sim, mantenedoras de ótimos hospitais. Mas a grande questão é que saúde é saúde, religião é religião. Então, procure por profissionais da saúde. Pode acontecer de eu receber uma indicação na minha igreja, no meu centro? Pode. Pode acontecer de ser uma ótima indicação. Agora, você decidir contratar esse tipo de serviço, ou submeter alguém a um tratamento involuntário, só porque está vinculado a uma esfera religiosa, é um desrespeito ao direito individual e num sentido quase filosófico, a religião. Então, separar instâncias. Você tem um problema de saúde, tem que procurar profissionais da saúde. A minha igreja tem um médico que é ótimo, que tem ótimos colegas, ou no centro, ou na confraria, etc. Tal, ótimo, mas se informe com um profissional de saúde. De preferência, né? Condição sine qua non, não é uma questão de preferência, com um especialista. É um profissional habilitado para tratar de saúde mental, para tratar de dependência química. Então, estamos aqui lidando com a fronteira do desespero. Não tome nenhuma decisão desesperada. Não tendo uma informação clara e concreta, o sistema público de saúde está aí, pelo menos, para um primeiro atendimento. Tem uma seriedade, né? Tem uma seriedade. Porque o sistema de saúde público ele tem que seguir normas e regras, porque é muito fiscalizado. Pesquisa, né? Pesquisa. Google, site do CRM. Então, o próprio Faces e Vozes pode te ajudar. Olha, né? eu preciso internar um paciente, ele querendo ou não. Ele é um paciente psiquiátrico ou dependente químico. Nós já demos a dica aqui, eu faço questão de frisar. Quem pode te auxiliar com isso, ou quem pode falar, olha, é o caso, não é o caso, é um médico. Não é o patrono ali, sem formação médica de uma clínica ou de uma comunidade. Uma outra coisa, que é muito importante. Clínica é clínica, comunidade terapêutica é comunidade terapêutica. Não é porque a gente chama genericamente pelo mesmo nome, temos inclusive que parar com isso. A gente chama tudo de clínica. Comunidade terapêutica é uma coisa, funciona de um jeito, comunidade terapêutica não pode, vedação legal, internar ninguém. A estadia ali, o tratamento na comunidade terapêutica é sempre voluntário e funciona de portas abertas. Então, eu acho que isso é importantíssimo, porque quando fala clínica genericamente, uma coisa, fui na clínica ali e tal, um spa tem a horta, porque é de tal comunidade religiosa, é isso e aquilo. A pergunta é,
é uma clínica ou uma comunidade terapêutica? Tem médico de plantão naquele local o tempo todo ou não? Quem dirige os trabalhos ali? Qual é o plano terapêutico ali, além da laboterapia? Né? A certificação, verificar a certificação. Mudando um pouco de tema, na questão do trabalho, a pessoa em recuperação, um dependente químico, ela no serviço, se sofrer alguma discriminação ali, até onde vai o direito dela ali? Ela tem... quais direitos que ela tem para recorrer se ela sofrer discriminação? Algum tipo de discriminação. Né? Então, por exemplo, o apelidinho, a gracinha, o isolamento, a provocação. A gente vai fugir um pouco ou vai se encontrar, né? Que o direito ali é uma coisa... A gente vai cair pro direito do trabalho. É o assédio moral. Assédio moral. Olha, fulano, a pessoa acabou de ser internada, né? E tal, e veio o CID ali. Foi uma internação de curto, médio, longo prazo, voluntária, involuntária, por dependência química. Logo na sequência, a pessoa é dispensada do trabalho, por exemplo. Né? Acontecem N coisas na vida das pessoas, elas são dispensadas, assim, misteriosamente do trabalho, numa época em que não havia corte de custos, numa época em que não houve nenhum grande incidente, uma queda de produtividade, coisa e tal. Seria esta dispensa discriminatória? Passível de reintegração, passível de indenização por dano moral, e casos mais extremos, né? Aí são as instâncias, Ministério Público do Trabalho, Delegacia Regional do Trabalho, coisa e tal. Mas falar sem o caso concreto, sem o case, né, em mãos, a gente cai na... Olha, é assédio moral, é a vedação à dispensa discriminatória, é o direito ao trabalho que todos temos, mas a gente tem a questão da prova, né, e do processo. Então, se ao acaso vai se criando aquele clima, aquele cenário de bullying, de perseguição, de discriminação, o que eu posso orientar o trabalhador de modo geral é o acúmulo de provas, né? É o registro, é a troca de mensagem pelo WhatsApp, é procurar conversar com um assediador ou, enfim, sempre na presença de uma outra pessoa, em última análise, gravar alguma conversa espúria ou imprópria e assim por diante, né? Produzir prova. Eu vou fazer uma pergunta aqui agora um pouco mais sensível. Essa é a pergunta que eu vejo assim complicada de se falar. Por quê? Né? Isso eu vi muito acontece muito nos Estados Unidos, lá que tem mais de 1.300.000 pessoas presas lá com diagnóstico de dependência química, né? Por pequenos furtos, por transgredir em agressividade. A população de dependentes presa lá é extremamente alta e sobrecarrega o sistema. E aqui no Brasil também não é diferente, né? Recentemente nós tivemos discussões sobre portabilidade de maconha, se anda, se não anda, que era justamente para começar a esvaziar o sistema carcerário, porque é muito grande, eu não tenho os dados agora, o número de pessoas presas e que, na verdade, eram dependentes químicos que cometeram pequenos delitos. Não estou dizendo, logicamente, obviamente, que eu quero legitimar os pequenos delitos, não é isso. A minha pergunta é sobre como você, doutor Rafael, pensa na justiça e a relação com essa situação de humanizar mais a questão da dependência química. Como seria o sistema carcerário, a justiça e a dependência química? Eu queria saber como o senhor pensa isso. O que acontece? Eu vou parafrasear o jornalista Gilberto de Menstein. O Brasil tem uma cidadania de papel. O Gilberto de Menstein lançou muitas luas atrás, Cidadão de Papel. Passei pelo colégio, li esse livro para o colégio, depois de formado li esse livro, me emocionei e tudo mais. Então, assim, quais são os princípios? Individualização da pena, o direito penal, o termo latino de novo, como última ratio, a análise individual de cada caso, o acesso universal à justiça, o direito à ampla defesa, etc. Tudo isso existe, só que o exercício ainda hoje no Brasil é extremamente dificultoso. E aí nós temos um
uma cidadania que no papel diz uma coisa, na Constituição Cidadã e até na legislação, na norma infraconstitucional diz uma coisa, e uma cultura extremamente punitivista, a ponto de, às vezes, as instâncias finais do judiciário dizerem uma coisa e as instâncias locais, né, estaduais, simplesmente não se adequarem à pessoa que se vire para chegar à instância final do Poder Judiciário para ver tal tese ou tal direito reconhecido. E para chegar a essa última instância, a pessoa vai encontrar 1000 barreiras. 1000 barreiras, 1000 jurisprudências defensivas, coisa e tal. A solução para esse quadro de coisas é continuar lutando, é divulgar o caso absurdo e, principalmente, difundir a informação. O pequeno furto é passível da aplicação de uma pena? Pois há uma previsão legal. Há uma outra previsão legal que diz que se esse furto de pequeno valor, se o furto é de pequeno valor, se o réu é primário, tem outros bons antecedentes, etc. e tal, não se aplica a pena ou se dá um desconto de pena, etc. e tal. Está lá o princípio da bagatela. Aí tem uma outra situação que diz que a pessoa que furtou, né, por fome, ela tem, não é que ela tem o direito de furtar por fome, mas a pessoa é primária, não é uma coisa reiterada, ela não estava ali, sabe, furtando para fazer um churrasco, né? Provou-se nos autos de um processo que ela furtou por fome mesmo ali, por desespero. Não é para aplicar a pena. Aí você tem essa coisa, um juiz é mais punitivista, outro é mais garantista, coisa e tal. E aqui essa questão da individualização, né, do caso acaba prejudicando, infelizmente, no mais das vezes, o mais pobre. Quando não é o mais pobre, é a pessoa que é menos pobre, né, não existe outra forma de dizer isso, e deu azar de ser um caso de mídia, então aquela pessoa vai ser pega para exemplo. Então, a grande questão é que nós, como um todo, né, quem nos assiste, siga exercitando o direito de cidadania e principalmente a luta, independentemente de qualquer matiz. Legal. Só um comentário, né, aquela questão daquela autora francesa, Kim Berret, né, que ela fala sobre interseccionalidade, a questão do racismo, do gênero, da classe social, como elas se cruzam nesse mundo de minorias na punição, né? É aquela coisa, um branco de olho claro, no Higienópolis, fumando maconha, é um playboyzinho, é um menino da faculdade. Um preto na comunidade, fumando maconha, você já olha de outro jeito, como uma garota trans pedindo ajuda no SUS, uma mulher trans pedindo ajuda no SUS, é vista de outra forma. Então, se for trans e usuária de droga, é pior ainda. Então, também é um encontro do que você está falando, né? Você citou uma grande autora, né? Então tem aquela coisa do tudo em todo lugar ao mesmo tempo. O pior de tudo isso, não faz tanto tempo, agora eu não vou lembrar o nome do autor, né? Mas nós ouvimos isso em verso e prosa de um oficial da Polícia Militar aqui de São Paulo não faz tanto tempo. Não fala, não, olha, eu fazer uma diligência ou fazer uma abordagem na Vila Madalena ou nos Jardins, eu não vou lembrar o bairro, é uma coisa eu fazer essa mesma abordagem na Zona Leste, ou enfim, eu não vou lembrar, mas era uma coisa assim, um oficial da polícia. Não, é óbvio que fazer uma abordagem numa área mais nobre, eu devo proceder de uma forma e tal, mais educada, colaborativa, receptiva e tal. E se eu tiver em outro local, independentemente da cena, né, isso veio nas entrelinhas, a abordagem tem que ser mais incisiva, mais chegando e tal. O Marcos Pereira, o presidente do PT, deputado federal, falou que ele era contra a escala 6x1, porque as pessoas pobres iam ter que iam fumar mais maconha, beber mais e jogar mais. Falou isso publicamente. As pérolas vêm de todo lado, né? Gente, falar de todo mundo. O Pedro vai fazer uma pergunta agora e depois nosso horário já está. Eu acho que é a última pergunta. Vai ter que ser rapidinha essa. Vai ter que... Mas
Sem falar em álcool e drogas, na verdade, pessoas com comportamento compulsivo, sexo, jogos, internet, compras, essas pessoas elas têm os mesmos, os direitos humanos delas, é semelhante? Até que ponto isso se difere? É que assim, boa parte, se não o todo do que foi falado aqui, está no âmbito da lei antimanicomial. Aí tem a questão da eventual aplicação, né, no que couber, do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Houve uma recente reforma no Código Civil Brasileiro no que diz respeito à questão do reconhecimento da incapacidade absoluta da curatela. Então, sim, qualquer coisa que diga respeito a supressão de direitos civis, né? A gente falou bastante da liberdade de locomoção, mas também falamos de outros direitos. Deve ser tratado também como medida excepcional, sob a fiscalização e atuação do Estado, principalmente na forma do Judiciário e do Ministério Público e assim por diante. Então, nenhuma compulsão é suficientemente hábil a suprimir, né, o sagrado preceito constitucional, né, tá lá no inciso 3, no artigo 1º da Constituição, que é a dignidade da pessoa humana. Tá, legal, acho que está respondido. Bom, estamos caminhando para o nosso encerramento, Rafael. Passou rapidinho, né? Que programa legal, hein? Foi legal, eu gostei, parabéns. Para a gente encerrar, doutor Rafael, eu gosto de chamar doutor Rafael, acho bonito, estudou, doutor Rafael. Acho elogioso. Também não é proibido. Apesar que outro dia eu fui numa clínica, o rapaz veio me atender com o cabelo descolorido, tudo. Eu falei, como é que é seu nome? Ele falou, pode me chamar de Cenoura. Eu falei, pô, mas doutor Cenoura é feio, qual é o seu nome, né? Que fica mais bonito. O nome dele era Rubens. Eu falei, olha, doutor Rubens é bem mais bonito, né? Doutor Rafael, em 1 minuto, o que o senhor falaria para uma pessoa que está procurando ajuda para o seu filho e como que ela pode garantir todos os direitos dela? Eu sei que isso é repetitivo, que nós falamos, mas para a gente reforçar isso para os nossos ouvintes, para os nossos internautas. Em primeiro lugar, pesquise. Em segundo lugar, conte com gente séria. Vou falar aqui da ONG Faces e Vozes. Procure pelo nosso @. É um trabalho seríssimo. Ali você vai encontrar apoio clínico, vai contar com a expertise de pessoas que estão em processo. Em últimos casos, ou se não forem últimos casos, vai contar com algum apoio jurídico, principalmente no que diz respeito à orientação. Afora a Faces e Vozes, existem outras tantas associações e organizações seríssimas. Então, é informação, referência, né, procurar profissionais sérios, principalmente manter a calma, né? O desespero é inimigo do acerto, é o que eu posso dizer. Pedro, você quer mandar uma mensagem para os nossos ouvintes? Quero agradecer mais uma vez aí. Muito obrigado, gente, pela audiência. E tá sendo bem legal fazer esse projeto aí com o Alexandre. E vamos continuar. Toda terça-feira, vídeo novo aqui. Então fica de olho, assina o canal, liga o sininho aí para receber notificação e deixa um comentário que a gente lê todos, viu? E dá um like no vídeo. Eu queria agradecer primeiro o nosso amigo Davi, que está aqui da técnica. Vocês não veem ele, vocês não conseguem ver ele, mas é ele que põe tudo para funcionar aqui. Eu acho que se dependesse de nós não ia andar, né? E agradecer vocês. Hoje nós tivemos um episódio extremamente importante. Nós aprendemos que direitos humanos caminham com o tratamento e com a recuperação de pessoas com um transtorno do uso de substâncias. É muito importante que nós tenhamos essa consciência, que as pessoas têm direitos e buscar esses direitos é garantir saúde física, saúde psíquica, saúde social. E eu queria convidar vocês a se inscrever no nosso podcast Fala Recuperação, faça sua inscrição, curta o nosso programa, compartilhe. Essas informações podem estar ajudando outros familiares.
Obrigado e até a semana que vem para mais um Fala Recuperação. Tchau.